Olá, povo de Deus, tudo tranquilo aí? Olha só, meus irmãos, hoje temos uma palavra do céu aqui que é a seguinte: não basta só aceitar. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque ultimamente, assim, infelizmente temos visto que pessoas possam ter entendido errado o Evangelho, ou a gente mesmo que está aqui falando da palavra do Senhor possa ter falado de forma errada. Mas eu vejo que hoje em dia muitas pessoas acham que é simplesmente fazer a oração da fé ali, aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador, e tá tudo certo. Só que não é esse o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é um Evangelho de arrependimento. É um Evangelho onde nós temos que aceitar Jesus a todos os dias. Onde temos que nos negar a nós mesmos a todos os dias. Porque muitas coisas o mundo oferece, muitas tentações o mundo oferece, mas Jesus veio nos dar o exemplo que quando o diabo levou ele para o deserto, o diabo ofereceu tudo para ele. Se ele adorasse ao diabo, se ele fizesse as coisas que era do mundo, que o diabo queria, mas Jesus falou que não, que ele não ia participar disso. A palavra fala em Salmos 1 que nós não devemos andar na roda dos escarnecedores, dos zombadores, não devemos participar do conselho dos ímpios. E infelizmente hoje em dia, meus irmãos, a gente possa estar se fazendo entender errado, ou pessoas estão entendendo errado, ou pessoas estão entendendo do jeito que querem, conforme a palavra diz que aconteceria, conforme as suas próprias vontades, né? Eu só ouço aquilo que me faz bem, eu só ouço aquilo da palavra que eu quero usar. Só que a palavra não diz isso, meus irmãos. Não basta apenas eu aceitar, eu fazer a oração da fé, eu pegar ali Romanos 10:9 e eu achar que está tudo certo. Porque Deus está olhando todas as nossas atitudes, todos os nossos atos. E eu preciso aceitar Jesus com arrependimento. Não simplesmente aceitar da boca para fora. A palavra fala aqui em Marcos capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: a voz de um que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai os seus caminhos. João Batista no deserto, e pregava o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Arrependimento. Não adianta de nada, meus irmãos, eu orar, fazer a oração da fé, e eu estar no boteco hoje e amanhã eu posto um versículo no meu Face. Eu estar atraindo a minha esposa hoje e amanhã eu boto uma foto da Bíblia no meu status. Não adianta nada, meus irmãos, eu aceitar Jesus da boca para fora e não me preocupar em seguir a palavra dele, seguir os mandamentos. Jesus falou: aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Se eu aceitar Jesus, eu tô dizendo para ele que eu amo ele. Só que não é naquele momento de euforia. Sabe que eu estava vendo um depoimento ontem de uma apóstola. Quem crê, crê. Quem não crê, paciência. Deus arrebatou ela ao inferno. E lá no inferno, meus irmãos, tinha muitos pastores lá. Lá no inferno, tinha muitos irmãos que iam na igreja. Estavam cativos, presos no inferno, porque aceitaram Jesus da boca para fora. Porque acharam que simplesmente fazendo a oração da fé, estava tudo resolvido. Então não basta só aceitar, tem que seguir também. Jesus falou: aquele que quer me seguir, tome sua cruz, negue-se a si mesmo para seguir-me. Então a coisa é muito mais séria do que parece. E o inimigo vem entrando na casa dos irmãos, das irmãs, na casa de pessoas que nem conhecem ainda a palavra, de forma sorrateira. Lúcifer, que é o diabo, era Lúcifer antes o nome dele, ele era um anjo de luz. Ele sabe muito bem se disfarçar no meio de nós.
e entrar na nossa vida, na nossa família, através de coisas que a gente nem imagina. Só que tem coisas que são escancaradas, que pessoas estão caindo na cilada dele, de forma escancarada. Aqui na palavra diz o seguinte, Filipenses 2, 12 e 13. Por isso, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, trabalhe sua própria salvação com temor e tremor. Trabalhe a sua salvação. Ou seja, em outras traduções fala desenvolva a sua salvação. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, seguindo a sua boa vontade. A boa vontade de Deus, a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. Só que se fosse tão simples, a Bíblia não estava dizendo para nós que nós teríamos que obedecer, desenvolver a nossa salvação quando estamos sozinhos. Quando a gente está com o celular na mão, quando a gente está olhando uma coisa na televisão, para onde a gente está olhando na rua. A palavra fala que sem santidade ninguém verá a Deus. Então talvez eu tenha me expressado até mal em algum vídeo que eu tenha feito aqui. Eu já pedi perdão a Deus e peço de novo por isso. Mas a realidade é o seguinte, meus irmãos, não basta só aceitar. Se tu resolver aceitar da boca para fora, nem aceita Jesus na tua vida, nem aceita. Fica no mundão como tu tá, porque não chegou a tua hora ainda. Mas se tu realmente quer uma mudança, uma transformação, uma conversão na tua vida, aceita Jesus de coração, porque daí tu vai receber o Espírito Santo de Deus dentro de ti. E é o Espírito Santo de Deus que vai te convencer do pecado e da justiça. Não sou eu. É o Espírito Santo de Deus. Só que não adianta de nada eu aceitar Jesus, receber o Espírito Santo e não obedecer o que o Espírito Santo me diz. Se o Espírito Santo me fala que eu não devo ir em tal lugar, eu não devo ir em tal lugar. Se o Espírito Santo me fala que eu não devo olhar para certas coisas, eu não devo olhar para certas coisas. O pecado é um acidente, porque todos somos pecadores, mas o pecado tem que ser um acidente. Agora, se eu cometer o pecado sabendo que eu estou pecando, é iniquidade. Deus abomina a iniquidade. Então essa palavra aqui é uma palavra de exortação, de alerta. É para doer mesmo no coração de muitas pessoas, inclusive no meu. Porque por muitas vezes a gente perde a noção do Evangelho de Cristo e acha que é tudo muito simples. Ah, eu já aceitei Jesus agora, está tudo certo. Ah, mas o ladrão da cruz aceitou Jesus, lá reconheceu Jesus no último suspiro de vida e foi salvo. Mas é que ele não tinha ouvido a palavra antes. Ele não tinha como descer da cruz e praticar os mandamentos, demonstrar que ele amava Jesus. A única forma foi aquela. Já o outro não teve salvação. Porque mesmo assim, ele não quis reconhecer Jesus como Filho de Deus. Então é para doer mesmo, meus irmãos. Doer em mim, doer em ti, essa palavra aí. Não basta só aceitar. Uma fonte não pode uma árvore não pode produzir dois tipos de frutos. Eu não posso trair minha esposa e falar da palavra aqui. Eu não posso colocar um vídeo de pornografia no meu Facebook hoje e amanhã um versículo bíblico. Então nem coloco o versículo bíblico. Tomamos consciência do Evangelho de Cristo. O Evangelho é transformador. Ele muda a nossa conduta. Não é tão simples assim, mas vale a pena. Porque quando perguntaram para Jesus onde ficava o reino de Deus, Jesus falou que o reino de Deus está dentro de cada um de vós. Por que Jesus falou isso? Porque são as nossas atitudes que vão demonstrar se nós temos o reino de Deus dentro da gente. Amém, meus irmãos? Então curte esse vídeo aí. Compartilhe essa palavra que é para doer mesmo. Toda a honra e toda a glória em nome de Jesus Cristo. Siga-nos aqui nas nossas plataformas digitais, porque Deus é a nossa salvação.